Estamos aqui de novo no quadro Mãe Atípica, parte 2, agora com a mãe do nosso querido que estamos falando hoje, a Anne. Isso. Pode nos contar aí, a Maeve já contou um pouquinho da trajetória de vocês, a luta com a prefeitura e tudo mais, mas me conte, como é que foi receber esse diagnóstico? Pra mim foi assim um momento muito difícil, né? Acho que para toda mãe, né, quando recebe o diagnóstico é difícil. Eu particularmente era muito nova, né? Agora eu tenho 23, mas na época eu tinha 19 anos, né? E sem o apoio do pai, eu sou mãe solo, né? Era até pouco tempo quando eu conheci meu companheiro, mas particularmente eu era mãe solo na época. E assim, foi um mix de sentimento. Primeiro, porque a gente sabe como nossa saúde é aqui, né, para uma criança que nem o meu filho, e saber que ele é um ser especial para o resto da vida e que ele precisa de um apoio que tem falhado muito. Então, assim, eu me vi muito perdida, mas graças ao apoio da minha família, eu consegui, assim, me sentir um pouco acolhida, sabe? Mas foi bem difícil, muito difícil, assim, quando ele nasceu, né, a gente vê todo perfeitinho, né, a gente pensa, ai, meu filho, que bom que não tem, de repente vem aquele diagnóstico, olha, teu filho é assim, e ele tem essas limitações, e ele precisa disso, disso, daquilo, então acho que para toda mãe que recebe o diagnóstico, que nem a Luana comentou uma vez, é uma facada, né, no nosso coração. É verdade, a minha mãe não aceitou até hoje, sabia? Eu É sempre conto aqui no difícil. programa que minha família, o meu pai, que é o mais idoso de todos, aceitou, o resto da família não aceita até hoje. Sim. Mas realmente é esse misto. Eu chorei quando eu recebi o laudo, Sim, porque eu entendi a gravidade da situação sim. realmente. Uhum. E ele tá se desenvolvendo agora? Como é que tá as questões com ele? Com a terapia ele evoluiu bastante. Em questão principalmente de independência, ele conseguiu desfraldar, ele come sozinho, mas na questão comportamental e sensorial dele, que é o difícil. Inclusive, ele está em investigação para TDAH também, além do autismo, e ele está num processo de troca de medicação. Então, assim, ele é muito nervoso, estressado, ele tem os rompantes dele, não chega a ser a crise do autismo em si. Às vezes ele tem, mas não é com frequência. Mas a questão de, principalmente, a agressividade dele, ele responde muito, assim, na questão que a gente fala, ele não consegue aceitar. Por exemplo, ele não consegue ir em aniversário, porque ele não consegue dissolver aquela quantidade de pessoas e daí entender, por exemplo, assim, o brinquedo daquela criança, ele quer e não entende, aí ele chora, ele grita. Então, ele tem passado, assim, por muita coisa. Na questão, assim, de dependência, ele é tranquilo, mas a questão comportamental e sensorial dele, principalmente cortar cabelo, cortar unha, que é difícil, eu tenho que cortar a unha dele dormindo. O cabelo eu consegui, agora até vou falar do Renato aqui na Nossa Senhora Aparecida, ele não corta só o cabelo do meu filho autista, ele corta de outros, e com ele, meu filho aceita. Eu não sei se meu filho sentiu uma confiança, alguma coisa, mas o jeito dele convenceu meu filho a cortar cabelo. Inclusive, ele teve uma vitória que agora ele corta sozinho. Ele senta na cadeira e deixa o Renato cortar. Eu tenho Ele, que ir lá conhecer o ele, Renato. ele tem, assim, todo um jeito, sabe, de lidar. A gente vê que ele tem. E até uma vez que eu fui lá, ele falou: ele não é o único que eu corto, vem outros aqui e ele consegue, sabe? Então, foi uma vitória pra gente, assim, é só um corte de cabelo. Mas pra mim, como mãe, foi, assim, uma vitória enorme. Ele não chorar, ele não gritar. E ele sentar sozinho na cadeira. Ontem ele conseguiu, eu levei ele cortar ontem, e ele sentou sozinho na cadeira e cortou o cabelo. Essas pequenas coisas que dão um É, alívio pra gente, né? sim, ele come agora porque ele tinha uma seletividade muito grande, mas, gente, de tanto insistir, ele tá conseguindo agora, por exemplo, comer um arroz e feijão, ele aceita comer macarrão, que é uma das coisas que ele ama. Então, assim, são essas pequenas, para pais que não são atípicos, né? É coisas normais do dia a dia, passam despercebido, mas para mim, que sou a mãe de uma criança atípica, é uma vitória cada vez que ele come um feijão, um arroz, que ele come uma coisinha, uma carne diferente, que ele aceita cortar o cabelo, ou que ele vai em algum lugar e não estranha. Então é pequenos passos, mas que pra mim são grandes, né? Eu vejo até a felicidade quando você É, fala dessas conquistas, né? sim, aham, E estamos lutando aí para ter mais acesso à terapia, para aprender essas habilidades sociais que são sim, necessárias, uhum, questão comportamental, sensorial, que tudo na terapia pode ser aprimorado, pode ser melhorado, né? Quem sim, sabe a gente consegue aí mais
mais conquistas. Com certeza vai vir. Se está progredindo dessa forma, vai vir mais vitórias aí pela Com frente. certeza. Mas parabéns aí pelo filhão. Obrigada. Espero que a gente consiga logo a cirurgia aí para aliviar mais espero. essa situação desagradável, a demora que nós temos, que a Maeve já comentou. Mas estamos aí com toda a expectativa aí Com que a família certeza. progrida ainda mais e parabéns pela luta. Você não está Obrigada. sozinha, temos o certeza. instituto, temos as outras mães atípicas, tem os pais Sim. atípicos, tem as famílias atípicas e os autistas, né? Com Então estamos certeza. todos juntos aí na causa. Muito obrigado novamente. Obrigada a vocês. E vamos continuar o programa.